Bom, estamos aqui então para mais um episódio do Forrada Podcast, episódio número 13, e o Vasco engrenou de vez, André. Não chegaremos nem ferrando no número de pontos do Vasco. É verdade, a gente vai pro rebaixamento, mas o Vasco não. Eu acho que a gente zicou ao contrário o Vascão, né? Porque desde que você falou isso, filho, o Vasco tá ganhando até do Flu, pô. Sabe quantos anos fazia que o Vasco não ganhava do Flu? Quantos? Eu não sei, mas é muito tempo, desde 2019. Eu vi um jornalista falando isso hoje, eu fiquei de cara. Era o maior tempo de jejum, né? Vamos dizer assim, de clássicos, assim. Bizarro, né? Eu gosto do Vasco, não faz mal pra ninguém, é bom pra caramba. É, hoje em dia, né? Eu falo isso pro meu avô fala, que você não lembra. Cuidado com o Vasco. Meu avô é foda. E é bom que o Alfa também é informação informativa e verdade, né? Sim, claro. Quantos anos que tem? Não sei, mas... Exatamente. Bom, então no tema de hoje, a gente vai falar sobre como escolher um jogo para você fazer trading. Mas se a gente ficasse só no como escolher um jogo, ia ser muito, né, lazerzão. Vocês não iam nem querer assistir, porque vocês estão aqui porque vocês não gostam de futebol, vocês gostam de trading. Então a gente vai falar um pouquinho de alguns aspectos técnicos aí sobre a escolha do jogo pra gente, né? Então a ideia é dar um overview, principalmente na querida e amada Champions League, tá? E vamos falar dos jogos de amanhã, dos jogos de depois de amanhã, quarta-feira e terça-feira. E também falar do mercado de campeão, que eu já deixei aberto aqui separado, que eu vou compartilhar a tela com vocês pra gente ter uma ideia. Mas antes de a gente começar, queria dizer pro meu amigo flamenguista André que... Cara, será, André? Será que vocês vão dar esse título pra nós, mano? Sempre tem a primeira vez, né? Dependendo do São Paulo e daqueles arrombados lá, vai, que mano, puta que pariu. Vou fazer minhas as palavras que o Thiago Leifert falou lá no Flow, cara. A gente andou muito tempo, né, viajando aí a América do Sul, né, a gente não dava tanto foco, assim, às competições nacionais, mas acho que é importante agora, né, a gente ser campeão dessa competição nacional. Então, cara, vou falar pra você que eu sonhei um pouco, viu? Inclusive, vai vir uma galera aqui pra São Paulo, que eu devo encontrá-los, inclusive. Eu não vou no jogo, tá? Ontem, inclusive, não fiz o jogo de São Paulo e Flamengo, né? Pra quem não sabe, eu tô falando da Copa do Brasil, né? Os Tugas aí. Tô falando da final da Copa do Brasil, o primeiro jogo que teve ontem, que foi 1x0 pro São Paulo, fora de casa. Até esqueci o que eu tava falando. É isso? Hã? Tá falando de estaduais? Não, que estadual, cara. Copa do Brasil, cara. Estadual, okay. Cara. Olha esse português, cara. O problema, então, Renan, o problema tem um detalhe. O problema é que Portugal é tamanho do estado. Eles acham que o Brasil é de jeito. É verdade, verdade. O nosso campeonato estadual é igual fora deles, de casa, né? Aqui você vai ouvir, viu? Tá fora de casa, cuidado. Foi bom. Então, eles vão vir pra cá, lembrei o que eu tava falando. Eles vão vir pra cá, então eu devo encontrá-los. Mas não vou no jogo da final, não. Primeiro que eu não consegui ingresso. Se eu conseguir ingresso, talvez eu vá. Mas é improvável ainda assim, tá? Então, feito esse disclaimer, já zoei meu amigo André de maneira discreta, porque... Por favor. Não fomos campeões ainda, né? Tudo que vai, bom. Exatamente. E eu gostei do goleiro de ontem, tá, André? Top. É uma versão Hugo 2.0. A gente não soube aproveitar. Pelos melhores momentos ali eu vi que teve, né? Mas entregado, então, né? Chega de falar de futebol. Espero não estar zicando. Mas, obviamente, que o Flamengo vai virar esse jogo lá no Morumbi. Não tem como. O Morumbi vai estar vazio, pô. O peso da torcida não vai influenciar em nada ali. O peso na consciência. Falamos do Vasco, o Vasco não foi bem. Falou bem do São Paulo, agora tá com peso na consciência. Eu tô falando bem do São Paulo? Nunca, mano. Inclusive... Não, eu não vou desvirtuar mais o assunto, não, porque hoje a gente tem horário pra terminar, porque tem jogo do Brasileirão. E eu sei que se der 8 horas, vocês vão tudo embora do Forrada, né? Então chega de falar do São Paulo. Mas, olho no Bahia, hein? Enfim. Inclusive é jogo do Bahia, tá? Bahia e Santos. Então, obviamente que a gente tem que encerrar o Forrada às 8 pra gente ver o Galáctico Bahia jogar. Bom, dito isso. Primeiro... Hã? Porque o Galáctico Bahia, não sei o que do Bahia. Do Grupo City, né, mano? É outro patamar dentro do Brasil. Entendi. É por causa do Grupo City, tá bom? Lógico. Manchester City tá tatuado aqui no meu braço. Bom, primeira coisa pra gente entrar no tema oficialmente. Bom, o que amanhã vai ter jogo, né? O que você, André, quando você sentar na cadeira pra fazer o jogo, o que você vai olhar
na hora que você abrir a stream pra decidir qual jogo você vai clicar? Como é Champions League o delay? E a liquidez, lógico. A primeira coisa é o delay, porque eu acho que é bem que 4 horas tem muito jogo. É, O de 1,45 é o delay. Porque provavelmente vai ter liquidez nos dois jogos. pois. Mas se caso todo mundo tiver, assim, tiver pouca liquidez em todos, o que tiver mais é o principal pra mim. Então o critério número 1 vai ser o delay pra você. O que foi mais... Sim, O menor delay possível, né? O mais real com a realidade vai ser o jogo que você vai priorizar. É. Em segundo, liquidez. sim, quase junto, mas como é Champions League, né? Se for num sábado, num domingo, eu olho a liquidez, porque um desliga dois sem liquidez não rola, eu vou pra outro. Top. E você, Daniel? Pá, a primeira coisa, sempre liquidez. Primeiro de todas. E depois qualidade da stream, provavelmente. Delay. Estou a falar de delay. Aham. E depois, provavelmente, odds e tipologia de jogo. Se é mais under, se é menos Tá. sei lá. O Renan de hoje em dia vai concordar mais com o Daniel do que com o André, velho. Pra mim, o primeiro tópico vai ser a liquidez, velho. Porque tá com delay ou não, pra mim, atualmente, não é um problema, felizmente. Inclusive, tá sendo problema pra mim trabalhar sem delays. Inclusive, isso daí pode ser um assunto futuro aí. Mas... Então, pra mim, vai ser liquidez também. Em segundo lugar, vai ser o delay da stream, né? O menor delay possível ali, pra mim, é bom. Em terceiro, eu coloco a qualidade do radar, tá? O radar pra mim é bem importante também. Se o radar estiver falando muito tarde, o mercado pode suspender tarde, principalmente em Champions, fase de grupos assim, é um pouco complexo. A Betfair pode mexer no mercado, então o radar também seria um terceiro critério ali. E aí em quarto seria o preço, de fato, né? O preço. Odds mais altas me interessam mais do que odds mais baixas, né? E vale o disclaimer, né? Tipo, a odd é o último dos fatores, por quê? Porque a gente não trabalha majoritariamente longas exposições, né? Então, pra gente não é importante ter uma linha de fecho, uma linha de abertura, ou então, tipo, a taxa de acerto de tal odd. Não, pra gente é mais tranquilo com relação à odd. Então, pra galera aí um pouco mais panterzão que achou isso aqui estranho, é por causa disso, tá? Não se assustem. Bom, vamos começar por onde? Falando do mercado de campeão? Pra gente ver quem é o favorito, de acordo com o mercado? Pode ser? Vamos nessa linha? Boa. Então vou pegar aqui, ó. Eu já tô com a minha tela aqui, ó. Boa, pronto. Bom, mercado de campeão. Eu já vou falando aqui a minha nota de repúdio com relação a essa odd do City, tá? Se vocês quiserem acompanhar na live aí, tá? Pra vocês verem as odds. Vocês, tô falando André e Daniel, pra vocês conseguirem visualizar a odd ali. Cara, Sim, senhor. eu acho um puta de um absurdo essa odd do City, cara. Sério mesmo. Pra mim não existe esse preço aqui não, pô. É uma odd de 3,15 pra ser campeão da Champions League, velho. Sério. Eu acho muito baixo. Muito baixo. O que vocês acham, em geral, assim? Eu acho que é baixo. Também acho que é baixo. Bah, eu acho muito baixo, cara. Muito Quanto é que baixo. está? Eu não estou conseguindo ver aqui 3,15. bem. 3,15. Meu O Deus. Renan, aumenta mais o zoom Vou aí, puxar por no zoom favor. aqui. Porque até pro pessoal ver também. Melhorou? Melhorou, acho, né? Não mudou, não. Está um bocadinho melhor, mas se puderes ainda aumentar mais. Fogo. Botar a lupa. Não, mentira. Eu tô puxando no zoom e ele não aumenta mais. Ou aumenta. Aí, aumentou. Agora sim. Mas tá 3,15 basicamente, odd do City. Sim, tá bom, tá bom. Boa. Tá bom agora. E é muito baixo, pá, não pode. Eu estava a meter confusão. É muito baixa, né? Nossa, Só. eu acho uma odd absurda, velho. É. E é até por isso que eu, por exemplo, eu tô com... Não é um Dutch, tá? É umas apostas mesmo que eu tô fazendo. Eu vou colocando dinheiro, né? Desde que abriu o mercado, basicamente. Eu tô back praticamente todos os outros times que podem chegar numa semifinal e numas quartas de final. Porque eu acho que a odd do City, ela vai ter que... Ela só tem um caminho, ela só pode ir pra cima. Não é possível que a odd vai descer abaixo de 3,15. Ainda mais levando em consideração o grupo do City, né? Vou até abrir aqui o grupo do City. Não.
Mas. A gente já tá contando que ele já classificou aí, né? Não tem lógica de ser Sim, menos. eu acredito que esse preço já tá embutido a classificação do City. Porque o grupo do City, ó, se a gente pegar aqui, ó. Opa, perdi o grupo do City, cadê? Acho que é o último. É o último? Eu tô cego. Era o penúltimo, acho que era. Penúltimo aqui. Crvena Zvezda, que eu aprendi a falar com o Daniel, tá? Manchester City, Leipzig e Young Boys. Aqui o mercado já tá considerando que ele classificou em primeiro, né? Então, tipo, não tem muito o que fugir, não. Mas seguindo o City, a odd mais baixa, e eu acho que faz sentido essa odd, aí eu já acho que faz sentido, é a odd do Bayern de Munique, que tá 6.4. E qual que é a opinião de vocês sobre o Bayern primeiro? Antes de eu dar minha opinião, que é levemente polêmica, eu acho. Mas o que você acha, André, Eu, desse Bayern aí? eu acho que tá errado. Tem que ser maior. Mais O time alta? do Bayern com Tuchel. Time Bayern com Tuchel, eu não. Não sei o que eu vi, pelo menos no começo do campeonato. Pegou o Leverkusen, desculpa. O Leverkusen tá jogando bem pra caramba, mas não. Ele ia estar lá embaixo se tivesse aí. 2-2 e. Nossa, arrastado, chato. Só se encaixar e engrenar, mas eu, sei lá, não sou muito fã do Tuchel, eu acho que do jeito que tá jogando. Tá. Pode E chegar numa você, André? semi, numa tal, mas. Enfim. Epá, eu acho que a do City. Tenho a tua opinião. Ahm, acho que está baixa. Acho que o caminho dessa hora é só subir. A do Bayern, para o Bayern atual, eu também acho que está baixa. Mas eu também acho que o Bayern. Mas eu acho que o Bayern só tem a melhorar, ok? Porque eu acho que isto é o pior do Bayern. Piorar é difícil, Isto é o realmente. pior do Bayern. Ou se mantém a mesma porcaria o resto da época, mas não, só eu vejo melhorar ligeiramente e pode fazer. Pá, não pode. Eu ia dizer pode fazer sentido, mas eu vou dizer que não. Porque mesmo que o Bayern melhor, eu não consigo ver o Bayern com uma odd mais baixa que o Real Madrid. Sim, Está-me a, Cara. está-me a meter assim, alguma. Está-me a meter alguma confusão. Ah, mas pá, podemos olhar até para a época passada. Não é? O Real Madrid está espetacular também. Eu também acho que não. Não é? O Real Madrid também está meio manhoso. Cara. Ó, eu vou falar pra vocês que eu tô bem carregadinho nesse back buyer aqui. E Meu eu acho Deus. essa odd justa, velho. Justa. Justa pra alta. E vou dar meus argumentos aqui. Eu sei que é uma opinião um pouco polêmica. O Bayern tá numa tiriça? Tá numa tiriça, cara. Mas assim, o Bayern tá nessa tiriça por causa do seu treinador. Que desde que ele chegou, o Bayern perdeu velocidade, ele não é mais aquele time reativo que busca os ataques rápidos, ele é um time que muitas vezes prioriza a posse da bola em contrapartida a ir para o terço final de campo, ter um ataque rápido. Beleza. Dito tudo isso, o Bayern está jogando de uma maneira que é quase irreconhecível para quem gostava e para quem tinha como time principal o Bayern como eu. Sempre. Desde que eu trabalhava Match Odds, o Bayern sempre foi minha equipe principal. Mas, também pelo seu treinador, eu acredito que esse preço tá bom pra caramba ou até alto demais. Velho. O Tuchel conseguiu ser campeão com qual time? Vocês lembram? Chelsea. Chelsea. Ele chegou na final com qual time? Vocês lembram? Outra final, não lembro. Ele teve outra final? Deixa eu te fazer as Não sei. perguntas. Se ele teve outra final ou não, tanto faz. O ponto principal que eu quero dizer é, cara, ele sabe jogar uma Champions League. Partindo desse princípio, eu acho que essa odd tá ok, velho. O Bayern tem muito recurso humano, velho. Não tem jeito. Você olha pra esse time, ele é melhor do que o City no papel, os jogadores? Não. Ele é inferior ao City? Eu acho que várias posições é equivalente. Ok? O elenco, ele é inferior ao Real Madrid? Também acho que é equivalente. É inferior ao Arsenal? Nunca na vida. Inferior ao PSG? Nunca na vida. Inferior ao Barcelona?
Nunca na vida. Ou seja, quando você olha pro elenco e compara, cara, eu acho que essa odd do Bayern tá dada. Juro pra você, velho. Juro pra você. Porque, tudo bem, é uma odd que eu também acho que não tem muito pra onde ir, não, pra baixo, assim. Mas eu acho que a odd do Barça, por exemplo, que é um outro time que eu tô bem carregado em back, eu acho que tem como ir pra baixo, velho. Eu acho E que não. do Barça? Acho que tá. Epá, sim, eu acho só que o Barça está 50-50 se vai ser a mesma equipa do ano passado Sim. ou se vira para uma grande equipa. Ok? Se for a mesma equipe do ano passado. É uma equipa ok que pode, com alguma sorte, ir a uns quartos de final. Pode ir andando, com sorte no sorteio e tal, a coisa pode ir andando. Agora, uma eliminatória a doer contra um Bayern de Munique, eu acho que vai ser complicado. Contra o Manchester City, acho que vai ser complicado. Contra o Real Madrid, não vou dizer que vai ser complicado porque eles estão habituados um ao outro. Contra um Arsenal é complicado. Okay? Aham. Até contra um Inter pode ser outra vez complicado. Você acha que ele não é favorito contra a Inter? Eu acho que é favorito, mas não acho que seja tipo. Eu acho que a odd mais errada aí é da Inter de Milão, tá? Acho que era uma odd de 2. No mínimo. Eu No acho que a mínimo, odd ok. mais errada aí é da Inter de Milão. Eu também acho. Eu acho que a Inter também está com alta odd. Eu acho que o Eu acho que Atlético de Madrid. ele foi vice-campeão ano passado e melhorou. Eu acho que ele melhorou do Ah, jeito que ele tá jogando. Ele tava mal no campeonato e bem na Champions League. Ele o tá bem no Atlético, campeonato. o Atlético de Não Madrid sei. é uma equipa meio nojenta. Mas indo pela lógica do Renan, se há treinador que sabe levar essa equipa a arrasto até às últimas fases, é o Simeone. Pode ser. Pá, eu acho que há aí algumas odds muito inflacionadas, tanto para baixo quanto para cima. Eu acho que as duas inflacionadas são as duas primeiras, para baixo, como é óbvio. Aham. E depois há aí algumas que, por graça podem surpreender, como o Barcelona. O Arsenal, não sei. É preciso ver. É preciso ver. Eu não gostei muito O Arsenal ganhou o último jogo, mas eu não gostei muito do que do Arsenal. Vamos ver. Preciso de mais 2 ou 3 jogos do Arsenal para me convencer. Eu acho que vai ser um grande Arsenal, mas vamos ver. Vamos ver. É do Arsenal. É aquela também que pelo grupo já tá, assim, na teoria, né? Aham. Tá meio que classificado. Então eu acho que talvez tá um pouco alta. Mas pra mim a mais alta de todas é da Inter de Milão. Tinha o Dzeko na frente, que era um Ó, cara que não dava certo do jeito que ele jogava. Eles contrataram o Thuram. É o Thuram? Que Sim. era do Gladbach. É o cara perfeito do jeito que ele joga. Eu acho que faltava um cara desse jeito que tá arrebentando lá. Tô falando que vai ser campeão e tal, mas eu tô falando pela odd. então, porque quando a gente fala de preço e a gente compara, né? Tipo, bom, me parece, tá, sinceramente, as minhas maiores posições aqui é back Bayern, back Barcelona e back Real Madrid. São as minhas maiores posições. Mas eu tenho back praticamente todos esses times aí que vocês comentaram, tá? Mas é menos, assim. Eu só tenho um puta head mesmo se o campeão for o City, até a data. Mas quando chegar pro final eu posso empurrar back neles ali, enfim. Tem alguns preços aqui, por exemplo, falando até das mais zebras, né? Que eu acho que estão de graça. Tipo assim, Porto, Sevilha, Benfica. Pô, tudo que é acima Nápoles, de. meu. Tudo que é Olha o acima de Nápoles. 100, eu acho meio de graça, sabe? Tipo, Real Sociedade, difícil pelo grupo. União Berlim também difícil pelo grupo. Mas são preços, assim, meio dados, né? Então, meio que não custa nada você dar back neles, né? Mas, assim, a odd do Bayern eu acho muito desajustada, velho. Tipo, não muito desajustada, é justa pra mim. E aí eu fui puxar minha informação aqui e, de fato, é isso mesmo, tá? O Tuchel, ele foi vice-campeão com o Paris Saint-Germain. Era isso que eu Eu ia... perguntar se era com o Pochettino ou com o Tuchel. Não, mas foi com o Tuchel. Eu tava em dúvida, mas eu fui confirmar aqui e foi de fato. Ele foi pra final com o PSG, Bayern. tá? Contra o Bayern e perdeu de 1-0. Foi naquele na pandemia, né? No Super Exato, Agosto foi lá. aquela Champions que foi corrida. Então, assim, Sim, foi um jogo. Mas pá, o Mourinho já ganhou 2 Champions, ok? sim.
O Fernando Santos já ganhou uma Nations League e já ganhou um europeu. Mas aí que tá, o Mourinho foi Ah. campeão com um time que esse Tuchel tem na mão agora? Não. Cara, é dos melhores times do mundo, assim, sabe? É bizarro. Eu acho bizarro, pelo menos, assim. E aí, ele é vice-campeão com o PSG. Na temporada seguinte, ele é campeão com o Chelsea, tá? E aí agora ele tá nesse Bayern aí. Eu tenho muita fezada no Bayern. Tenho muita fezada no Bayern, por isso que talvez eu esteja achando essa odd justa aí. Outra mas... odd que eu também tô achando, assim, não bem que 9. O Real Madrid sem um atacante lá, eu acho que vai fazer muita falta, velho. Muita falta. O Vamos Bellingham não vai ver. fazer todos os gols que ele tá fazendo, não. Eu acho que o Ancelotti vai na Liga vai-lhe custar um bocado. Eu acho que ele vai acertar. Eu acho que ele vai pôr este Real Madrid fortíssimo durante Eu a acho que falta época. um cara lá na frente. Mas ele pode demorar e na Liga pode ser um bocado mau. Eles podem mas se tramar. eu vi até um Mas para a vídeo. Liga dos Campeões eu acho que vamos chegar com um grande Real Madrid na segunda volta. Eu vi até um vídeo do Raul, do Categoria Canal, de novo, citando ele aqui, que ele fala sobre o Real Madrid e as mudanças que o Ancelotti fez, né? E ele elogia o Ancelotti lá e tudo mais, e o que ele explica lá eu achei fantástico, velho. Mas vai depender muito da criação do ataque, porque não vai ter o 9 fixo, né? Ele meio que reinventou a movimentação lá do Real Madrid. Assistam esse vídeo, inclusive, do Raul do Categoria Canal, Eu já é vi, bem bom. eu já vi, concordo com quase tudo o que ele diz, mas acho que há algumas coisas que têm que resultar que não sei se vão resultar. O Rodrigo vai ter que ser gol. Okay. O Rodrigo vai ter que fazer muito mais gol, o Vinicinho vai ter que fazer muito mais gol. O Vinícius faz o trabalho dele. Não, o Vinícius é fazendo tranquilo. o trabalho dele. Agora, o Rodrigo vai ter que deixar ser aquele miúdo super talentoso e com pormenores bons para se afirmar no Real Madrid, porque ainda não se afirmou à séria. A verdade é essa. Louco. O Rodrigo? Sim. Calma aí, a gente não minha tá opinião, falando do mesmo sim. cara, não, pô. Não se afirmou Renan, no sim. Real Madrid? Eu, para a qualidade que ele tem, eu acho que não. Eu acho que ele tem que ter quase o peso do Vini, ok? Ele tem que ter golo. Quantos golos marcou ele a época passada para o campeonato? Eu acho que ele não se firmou golo. pelo estilo do Ancelotti. Ele tem pouco golo. Ele tem pouco golo no Real Madrid. Mas o para Benzema a qualidade que ele fazia tem. todos, né, velho? Agora Mas, Renan, vai abrir espaço pra outros. O Vinicinho Benzema- fez pouco gol temporada passada, se eu pegar, tipo, pelo destaque que ele teve. Tudo bem, ele fez gol nas oitavas, nas quartas, na semi da Champions, mas... Eu acho que o Rodrigo não está a marcar muito golo por detalhe. É alguma coisa que ele está a falhar, porque só a coisa que ele tem é poder de finalização e frieza. E isso comigo meio que não está a bater muito certo. Eu acho que é ali algum problema tático ou qualquer coisa assim que a coisa não está a funcionar, porque nós vemos que ele tem muita frieza, técnica, qualidade de finalização. Não sei se ele é assim tão forte no poder de desmarcação. Na desmarcação acho que não é assim tão forte e não tem instinto de golo, ok? Apesar de ele saber finalizar, falta-lhe aquela matreirice. Não tem nenhum 9 agora, né? Não tem nenhum 9 o Real Madrid. Né? Mas o 9 ele meio que devia se calhar assumir meio isso, ok? Mas olha, para mim o Real Madrid vai depender de como é que vai funcionar aquele meio campo muito musculoso de Tchouaméni, Bellingham e lá o Camavinga. Como é que vai ser a dinâmica deles e com a entrada que eu acho que vai alternar do Kroos e do Modric, ok? Como é que ele vai conseguir lidar com esses jogadores todos ali no meio campo e entrosar os dois da frente? Eles estavam a fazer uma coisa que parecia interessante no jogo passado, que eram os lançamentos longos, principalmente do Kroos, para as desmarcações do Vini e do Rodrigo, e houve ali uma altura que estavam a criar muito perigo e a coisa não saiu, e meio que depois o Real começou-se a sentir. Foi interessante, mas eu acho que eles exageraram. Eles só tentaram lançamentos longos, pressing, lançamento longo, pressing. E eles se forem jogar assim nas Champions, a coisa contra equipas melhores, a coisa vai descambar. Okay? Porque depois eles ainda não estavam. Eu percebo que é que o Ancelotti quer fazer, porque depois, como tem um meio campo muito forte fisicamente, quando falo fisicamente é acima de tudo rápido.
e ele ganharia as segundas bolas quase todas e afins e meio que Eu acho que engoliria as equipas, mas sei lá, eu acho que o Ancelotti, tem que se acertar aquilo. o Ancelotti ele vai fazer, e ele tá tentando fazer algo que o Klopp fez no Liverpool, velho. Só que ele não achou ainda o cara pra fazer o falso 9 igual o Firmino. O Firmino, ele foi fantástico, né? Fazendo o falso 9 ali. E é por isso que eu acho que o Firmino se daria tão bem nesse time agora. Mas. Ah, Enfim. já foi. Firmino já não dá, Renan. Não sei, o Benzema é velho também, ué. Por que não? Ah. Por que não? É um cara que reinventou uma posição, né? A posição de falso 9. Até tem entrevistas que o Klopp fala Concordo. sobre isso e tudo. Precisava de um cara desse, sabe? Mas qual é que é o preço dele agora no Liverpool? Qual é o preço dele agora no Liverpool? Não, é zero. Mas aí que tá, o Liverpool como um todo tá uma tiriça, né? Tanto que vai Quem- jogar a Europa quem? League, né? Peraí, quem tá espetacular. no. Tá Quem ótimo. o peso no Liverpool? Quem? O Firmino. O Firmino. Firmino tá na Arábia. Não, o Firmino Sim. saiu, né? Sim, mas que peso é que teve nos últimos 2 anos no Liverpool? É isso que eu estou a querer dizer. Não? Não, nada, mas o Liverpool em geral, as últimas temporadas. A Foi última, mal vai. também que ficou alternando entre ele, o Darwin Nunes, aquele outro que era também do Porto. A verdade é esqueci. que o Klopp ele não encontrou de novo um time, né? É. O Klopp não Foram encontrou. 3 anos Mas ali enfim, bem demais depois. depois deu uma caída, né? Que é normal, né? Tá refazendo elenco, Mané pro caralho, enfim. Vai estar Não este tem ano muito o que em fazer. grande outra vez. Eu acho que não, mas falando de preço aqui, então é basicamente isso, né? Sim, Tem algumas estamos a boas lidar odds muito aqui. Pra mim, essa odd de 3,15 aqui do City cabe margem pra você dar back em praticamente qualquer outro top. E pegar alguns preços free aqui, velho. Pô, Lazio, Napoli. Cara, isso aqui é dinheiro de graça. O Newcastle eu não coloquei dinheiro não, sendo sincero. O Newcastle pra mim, esqueça tudo. Isso aqui não existe. A odd do Newcastle tá mais baixa do que a do Milan. Pô, pra mim é loucura total. Mas é o futebol moderno, certo? Bom, falamos? Querem citar mais alguma coisa? Não, E vamos falar estar do a nosso repetir. Benfica? Sim, Beck Benfica aí a 90. Não, isso aqui é dado, isso aqui é de graça, tá? Você tá carregado no Real Madrid, não tá no Benfica, é um crime. Não, e Não, digo tens o mais, triplo tá? eu tenho o triplo da exposição no Benfica. Nesse grupo aqui, o Benfica dá pra classificar em primeiro. Dá pra classificar em primeiro, tá? Assim maluco. como conseguiu classificar no grupo do PSG, É muito difícil. dá pra classificar em primeiro isso aqui, cara. Dá. Tá Sabe por sempre- quê? O Sociedad vai tirar ponto da Inter, o Sociedad vai tirar ponto do Salzburg, o Salzburg E o pode Benfica também aprontar pode pra tirar, o Inter. problema é esse. Claro. Mas eu já tô pensando que o Benfica aqui já tá classificado, sabe? Tipo assim, eu não vejo muito que a Sociedade e o Salzburg. Tá louco. A gente tá fazendo o jogo da Sociedade aí. Meu Deus do céu, essa Sociedade. Jesus amado. Não dá não, velho. Não. Eu não concordo. Não. Acho O que vai ser- negócio aí é a Inter. Eu acho que Não, são é a todos- Inter, são é a todos- Inter. O vilãozão é a Inter. A Sociedade, São meu todos, Deus do céu. são todos meio parelhos com o Inter favorito. Você tem uma ideia, eu nem tô fazendo trade, porque eu coloquei minha banca no Benfica, eu tenho que esperar agora eles classificar. Não, mas em geral Meu o Deus. Benfica aqui eu acho que classifica, sim. Em primeiro talvez não, mas eu acho que consegue classificar sim. Eu não vejo essa Sociedade aprontando pra cima do meu Benfica. Mas nem ferrando. Vamos ver. Esse grupinho aqui do Arsenal também, né? Pô, Arsenal, PSV, Linz e Sevilha. Meu Deus do céu, velho. Vamos falar dos jogos da manhã, pá, senão não vamos Inacreditável. estar sempre aqui. Vamos. Vambora. Bom, os jogos de amanhã, então. A 1h45, horário de Brasília, né? 2, 3, 4, 5. 17h45 em Portugal. 5h45 aí em Portugal. A gente tem 2 jogos, basicamente. Que é o Milan Newcastle e Young Boys e Leipzig. Bom, se a gente for responder a pergunta, né? Qual jogo você vai fazer? Eu, já respondendo de antemão, olharia os 2 jogos e falaria assim: tem um time inglês aqui. Acabou. Eu provavelmente vou trabalhar esse jogo do Milan e Newcastle, porque provavelmente é onde vai estar o dinheiro. E vocês, olhando esses 2 jogos? 1,45 isso é certeza, vai ser esse aí mesmo e 100%. Aliás, aí você vai tirar um pouco pra ver se a odd do Newcastle tá mais baixa mesmo, tá justo. Que os dois vão jogar um contra o outro. Aí você falou. Eu não. Eu, se tiver boas condições,
Eu vou para o Leipzig. Primeira pro parte, Leipzig? match odds, pelo menos, sim. Tá. Provavelmente Hoje é vou bom. fazer match odds nesse jogo do Leipzig. Eu acho que pode ser uma odd boa contra o Young Boys, não sei, eu não sou propriamente um conhecedor do Young Boys e sou um bom conhecedor do Leipzig. Eu gosto do Leipzig muito este ano. E essa odd de 1,63 na Betfair pode-me dar boas oportunidades se o Leipzig entrar como eu gostaria, ok? E acho que vou conseguir ir boas oportunidades para ir até à meia hora à procura do gol do Leipzig, se o Leipzig entrar bem, como é óbvio. Então, no caso, Ah, você tá priorizando, por exemplo, a odd do match odds pra você trabalhar esse jogo e dane-se a liquidez, no caso. eu acho que vai ter liquidez mais que suficiente para as minhas stakes, ok? Sim. É, match odds em geral, 2 jogos só, não Sim, tem muito como sim, fugir, né? sim. E se o Leipzig entrar a pressionar forte, eu vou querer essa odd. E depois para under logo vejo. Supor que o Leipzig à meia hora está a dar 2-0. Não, está a dar 1-0, já não vou querer estar nesse jogo. No match odds. Eu mesmo assim gostaria de fazer o under do Leipzig, ok? Porque não sei depois como é que será o Leipzig a ganhar fora na Champions. Se o Leipzig reduzir o ritmo, eu quero continuar nesse jogo Com para relação às fazer odds under. aqui, né? O É Leipzig mais tá alto. com odd 1,63, a odd do limite é 22, né? Basicamente, a odd do 2,5, do under 2,5, Sim. né? É 2,60. Então é um jogo assim, com odd estupidamente alta. Apesar do Leipzig jogar fora de casa. Imagina o Leipzig em casa, meu amigo. Opa, Vai ser lá está. curioso. Eu para mim este jogo vai depender sempre provavelmente da postura do Leipzig. Se o Leipzig baixar o ritmo e a pressão a ganhar, eu também vou querer fazer esses Boa. unders. Se não, eu vou para o jogo com mais liquidez. E pra você, André, olhando esses 2 jogos, o primeiro critério seu seria É, o feed. vou o feed. Não, o feed não, né? Depende. Se o Young Boys e Leipzig tô fazendo mais under, né? Não tiver dinheiro, eu vou pro Milan. Mas a primeira coisa eu olho é o feed. Mas eu quero fazer o Newcastle e Milan até pra. É, pra Eu acho que vai ser um mim, jogo parelho. pra mim também É pelo jogo. é É pelo jogo. totalmente fácil essa decisão, porque, cara, é onde vai ter mais dinheiro e é onde eu vou querer estar, basicamente, né? A única situação que eu não estaria nesse Milan aqui se tiver com 12 segundos, tá ligado? 9 segundos, aí É, esquece. Aí eu não vou estar por aqui, não. Então, como mas é. escolher esse jogo seria um critério até que relativamente simples, né? Porque são 2 jogos só, então fica fácil de escolher, né? No caso do Sim. Daniel, ele vai escolher por causa do match odds, que ele quer trabalhar back favorito ali. E no caso do Milan, pra mim é fácil de escolher pela liquidez, né? Se a gente olhar aqui, ó, no match odds tem R$500 mil, né? 565 mil, e do Leipzig tem 227 mil. Que é uma odd de favorito, que é mais baixo, que em tese tem mais dinheiro, né? Então isso indica em geral que esse jogo vai ter menos dinheiro. Mas é clube inglês, né? Clube inglês esquece, sempre vai ter muito dinheiro envolvido. Bom, dito isso, depois dos jogos das 4, e é aqui que começa a ficar engraçado e é aqui que a gente começa a responder de fato como escolher um jogo, né? Às 4 horas, a gente tem vários jogos, né? A gente tem 2, 4, 6. 6 jogos no mesmo horário. Dentro desse cenário, qual jogo que você escolheria, Daniel, e que jogo que você escolheria pré-live para fazer esse jogo? Tipo, olhando esses times aqui, qual que você iria? É difícil, pá. É difícil. É difícil, né? É. Pá, o City é moedinha no 0-0 e rezar. Pronto, está Uma feito. moedinha no 0x0 e uma no 8,5, é? Em lei, né? É uma em lei e uma em back. É. O, o Barcelona também tem uma odd baixa contra o Antwerp. Não sei. Não, O esquece Celtic. preço. Só olhando o nome dos times.
Qual que Pá, você eu acho que faria? E tenta achar alguma O justificativa. City não vai haver preços nem jogo em lado nenhum. Eu acho que há 2 jogos. Os mais interessantes é Lazio Atlético Madrid e PSG Dortmund. E você, André? PSG e Dortmund pela liquidez e por 2 times de contra-ataque. É, tentando trabalhar a lei ao under ali. Por que eu fiz esse disclaimer de só o nome dos times, né? Porque quando a gente olha os nomes dos times, a gente já leva como referência o que país que ele joga contra outro time, né? E isso é uma coisa que eu gosto de usar. Tipo assim, ó, eu batendo o olho aqui, cara, Lazio e Atlético de Madrid, me interessa. Feyenoord e Celtic, totalmente descartado pra mim. Tá? Totalmente descartado. City Crvena Zvezda, cara, pra mim também totalmente descartado, porque é um super, super, super favorito, que sem olhar a odd eu sei que deve estar 1,15, tá ligado? 1,10. Eu nem sei quanto que tá, mas deve estar muito baixo. Tem que ser mais baixo que isso, eu Barcelona. acho. Barcelona e Antwerp é uma opção, ok. Shakhtar e Porto, totalmente descartável, porque não vai ter liquidez, basicamente. Então aqui eu sobrei com 3 jogos, né, basicamente. PSG, Lazio e Barcelona. O Barcelona cai na mesma linha ali do City. Deve ser bem favorito também, complexo de 1,20. trabalhar. 1,20, pai. 1,20? Sim. Então, Não sei. não, 1,20, tá. 1,21, sim. É, Não, não dá, sei, ok. não dá, é muito difícil, então eu descarto também. Aonde eu tenho o jogo, aonde eu consigo trabalhar legal. Cara, Lazio, Atlético de Madrid, PSG e Dortmund. Dito isso, eu, Renan, vou pra o quê? Pra odd. Ah, que aí começa a entrar uma parte que é mais interessante, né? Ou seja, pré-live, eu nem abro as strings dos outros jogos, velho. Eu abro só esses dois. Por quê? Porque, cara, é o jogo que pré-live já me chama mais atenção. Então, provavelmente vai ter preços que o meu subconsciente já entende que pode fazer sentido pro meu estilo. Não sei se vocês pensam da mesma forma, assim. Sim, faz sentido. E aí, ó. O estilo dos times também. Dá pra. Claro que são. Quando muda o campeonato, sei lá, se muda algum. Assim, pelo menos eu acho que muda alguma coisa ou outra pela competição e tal. Aham. Mas pelo posicionamento dos times, do jeito que joga, por exemplo, PSG e Borussia Dortmund. Pelo que eu vi do PSG e do Borussia Dortmund nesse ano, vai ser um jogo meio que ali estudado e tal, mas vai ter uma hora que vai ser, como diz o dedo no gritaria, porque Exatamente. é muito perto de ganho e tal, e aí É, provavelmente pela leitura também, né? aqui Pá, agora. Pode falar, o Renan. Under 2,5, o Under 2,5 está a 2,70 e tal no jogo do PSG Dortmund. Se o Dortmund não for para lá, tipo, porra louca, atirar-se e Sim, conseguir se o Dortmund conseguir ter alguma bola e defender direitinho, esta odd pode ser muito boa para Under, ok? sim. É sobre Ah, isso, é o contra-ataque, mas é muito estudado, É, eu acho, os jogos do trazendo, PSG. trazendo aqui agora para preço, né? O que a gente esperava olhando só o nome dos times, de fato se concretiza, né? City 1,07, o cadê? O Barça 1,20. O Shakhtar e Porto está descartado para mim, mas é mais pela questão de liquidez, né? E aí você abre aqui os jogos do PSG e Dortmund, cara, você vê que dá para fazer trade, né? Ó, PSG é odd de 1,80, odd do under 2,5 é 2,72, o 0x0 é 23, que é o mesmo preço do outro jogo que a gente acabou de ver, né? Do jogo das 13h45. Você pega o jogo da Lazio, é uma odd do Atlético de Madrid de 2,66, só que olha a odd do under 2,5, é 1,78. E aqui, pra mim, é o suficiente para escolher outro jogo. sim, eu abri isso. Eu abri e foquei-me logo só no PSG. Dortmund. Ou seja, a minha escolha prévia iria para jogos em tese mais parelhos. E a minha escolha olhando o preço ficaria simples, ficaria fácil aqui, que seria do PSG e Dortmund. Mas é bem verdade que também cabe uma outra análise aqui, ó. Vou até diminuir um pouco para aparecer a liquidez, ó. Uma outra análise que é pela liquidez, né? Pelo montante correspondido. Você escolher aqui, por exemplo, você abre o 2,5, você tem a opção de selecionar aqui, né? E você vê qual 2,5 tem mais dinheiro, né? E aí você fala assim, pô, Renan, mas o Lazio e o Atlético de Madrid tem mais dinheiro. Ah, beleza. Mas olha a odd. É 1,78, 1,80, né? É uma odd bem mais Tem. baixa. Normalmente tem mais dinheiro mesmo, não é odd mais baixa, né? E o Aonde andou terceiro o lugar fica dinheiro no a série PSG. é nas odds baixas. É uma tendência.
E aí você olha aqui, ó, por exemplo, Lazio e Atlético de Madrid tem 61 mil, né? Aí você olha aqui no 3,5, ó. Aqui já tem o do PSG com 15 mil. Que é mais ou menos o range do outro jogo, né? Do jogo ali da Lazio e Atlético de Madrid. Então eu costumo olhar isso daqui, que é o quesito liquidez ali para eu escolher, né? E é uma decisão relativamente simples. E aí que é curioso agora, né? Porque depois que eu tenho essa análise, o que você faz quando começa o jogo de fato? Você abre a stream e vai comparar com o radar, né? Pra ver se tem bastante delay ou não, né? E aí minha Sim. decisão pode mudar completamente naquele momento. Sim. Pra vocês Sim, também. não, abre o radar, aí Sim. você passa. Não, o stream é boa. O radar é mais. Vixe, o radar tá meio estranho. Aí você clica lá 9 segundos, 12 segundos. Aí deu tudo. Pois, pode haver ainda. Isso não vai estar, mas pode estar 7, que é uma porcaria. Sim. É o mais provável, certo. E aí, Vamos ver se o Betfair não faz isso. e aí Tem o que que fechar tudo e avisar. E aí, o que é curioso? E o motivo pelo qual a gente que trabalha mais no mercado de gols, a gente não faz esse tipo de análise. Porque na hora do vamos ver, pode mudar 100%. Imagina que agora, nós três juntos aqui, a gente vai fazer uma análise pré-live. A gente fica aqui meia hora analisando pré-live esse jogo. E aí chega amanhã ele tá 9. O que a gente faz? Eu não faço nada e espero pelas oportunidades do dia a seguir para dar o meu back favorito. Bom, já estou a brincar. Eu vou fazer back favorito. Eu disse que ia fazer back favorito aqui no Sim, Leipzig, ok? sim. Ok? Não, mas Ah, é. mas é fácil, é back no favorito. Não vai mudar nada. Tá 9 ou 12 é back no favorito. Exatamente. Não Dane-se precisa post fechar, time, não. né? É. Então, mas é por isso que eu fiz esse disclaimer todo. E, inclusive, isso daqui eu pensei exatamente pra gente exemplificar. Pô, por que a gente vai analisar agora esse jogo? É. E é por isso que uma galera que faz análise pré-live, né, e tudo mais, às vezes eles não entendem, e a ideia desse programa acho que é exatamente isso, né? É a gente explicar o porquê que a gente às vezes larga de mão esse tipo de análise, porque, cara, infelizmente, se tiver com post time de 7, tendo outra opção com 5 segundos, cara, a liquidez dos traders, ela vai para esse mercado com 5 segundos. Então eu tô falando aqui, por exemplo, desse jogo PSG, cara, se amanhã chega esse jogo com 9, acabou. O jogo da Lazio vai carregar de dinheiro. Vai Mas, carregar de Renan, dinheiro. eu vou fazer aqui umas declarações polémicas. Tá. Vou ter tomado. Eu estou a sentir falta de análise pré. Concordo, craque. Ah, Concordo, craque. Se calhar com intenções diferentes de ti, até vou beber água. Lá vem. E você, André, tá sentindo falta de análise pré-live dentro do seu trade ou não? Eu assim, pré-live não, mas entender como é que as equipes jogam. Assim, pré-live ajuda, né? Meio que mostra mais ou menos, mas eu prefiro mais. Por exemplo, Bundesliga 2, eu tô. Não é que eu tô seguindo algum time, a primeira coisa que eu faço é isso. Eu abro, vejo liquidez e tal, e eu vou no que tem mais liquidez, principalmente Bundesliga 2, Bundesliga, que tem muito jogo junto. Mas tem algum time que eu já fiz um jogo e eu fico meio já de olho. Ó, esse jogo, igual, por exemplo, o Paderborn, que era um porra louca do caramba. Esse ano já não tá. Eu já peguei 2 jogos dele com a odd lá em cima, que bem mais tranquilo e tal. Deu pra fazer, É assim, mais pela ficar muito experiência, exposto né? em back. Sim, sim. E tal. E aí eu acho que até no último jogo, eu acho que até a odd deu uma. Acho que pelo outro time foi mais over. Mas é um time bem mais sossegado, assim, pra jogar. Porque antes era lançamento e contra-ataque até. Agora tá mais tranquilo. Nisso aí, eu acho que de ver o jogo e parar, ou analisar, ou anotar algum time que eu achei interessante, eu acho que eu tenho que fazer mais isso. Mas pra live, até que não. Porque um jogo ou outro, é coisa que eu faço pouco, mas há um jogo ou outro, por exemplo, para mim é importante, se eu quiser deixar rolar mais um back, por exemplo, há algumas coisas que para mim é importante ter noção do género. Imaginem, eu quero ter um back ao under a rolar e para mim é importante, vamos supor que eu acho que a cada 5 oportunidades de gol, daquelas de XG alto, me vai dar um golo, ok? Vai uma a cada 5. Nos últimos 10 minutos, quantas é que houve? Até ao final do jogo,
sei lá, nos últimos 15 minutos, assim que uma equipa já precisa, ok? Nos últimos 10 minutos, vá, para não ir buscar um jogo inteiro. Quantas situações, faltam 20 minutos, nos últimos 10 minutos houve uma. Pá, então se calhar se eles estão com esse histórico, ou quando precisam, se tiverem uma média de uma situação golo a cada 10 minutos, se isso for um histórico deles, Aham. pode fazer sentido para mim ter um back prolongado, mesmo que leve com o golo, porque eu sei que em média vão ser precisas 5 para eu levar um golo. Se eles não estão a Você tem um viés a mais, né? Tipo assim, uma informação a mais, eles né? não estão a produzir essas situações, exatamente, não estão a produzir essas situações, 5 situações dessas em 20 minutos, e me estão a dar o modo de 2, para mim pode ser importante. Pode ser que faça Sei lá. sentido, né? Aham. É, Sim, esse tipo de análise para mim começa a ser importante. O último jogo do Bayern de Munique contra o Leverkusen, há lá um momento em que o jogo fica para aí quase 20 minutos, as equipas a respeitarem-se bastante e a odd lá nas alturas, e deu para ter vários backs a pagar muito bem, porque as equipas estavam com uma construção de lento de jogo, nem era não sair perigo, às vezes até saía perigo, mas dava para perceber provavelmente quando é que ia sair perigo, e tinha muita liquidez, dava para entrar com facilidade e sair do mercado, e dava para ganhar vários ticks, com muitos ticks, com um risco muito reduzido para o que aquilo estava a pagar. E essas situações, quando se proporcionam, têm muito EV, muito EV, e se nós já estivemos à espera disso, tivemos um trabalho mais bem preparado do pré, vamos supor, se calhar, eu não me lembro quando é que me apercebi, se calhar percebi-me logo, e até fiz o período quase todo do jogo que estava propício a trabalhar dessa forma. Mas vamos supor que houve 20 minutos com essa tipologia de jogo em que estavam as duas equipas a demorar a construir, e estavam-se a respeitar muito, daí essa demora na construção para não errarem. Vamos supor que de 20 minutos eu aproveitei 12. Se eu estivesse à espera disso, se calhar aproveitava 18. aham. Você teria um viés a mais ali, né? Sim. E Vamos ver. E falar sobre isso é importante, até porque, assim, quando eu trabalhava Match Odds, eu analisava Estou a falar de bastante. situações concretas. Sim, sim. Quando eu trabalhava Match Odds, eu trabalhava muito respaldado no que eu tava vendo do jogo, de leitura de jogo de fato, e também tinha uma análise pré-live que eu fazia. Eu analisava todos os jogos pré-live que eu ia fazer. E como eu clicava pouco, meio que tanto faz se o jogo tava 7, tava 8, tava 13, tava 25 segundos, não tinha tanta diferença. Eu clicava da mesma forma, porque eram cliques mais longos, né? Era mais longa exposição. E aí eu comecei a fazer algo, até lá pra galera que tá no Alpha e sabe, eu comecei a fazer o Bom Jogo Alpha, né? E que foi basicamente umas análises que eu comecei a fazer pra mim, tentando encontrar valor pro mercado de gols, e que eu quis compartilhar lá. Então, eu até peguei e abri o vídeo aqui, ó. Esse daqui é um dos vídeos que eu tô compartilhando na tela, né? Esse é um dos vídeos que eu compartilhei lá, que foi basicamente tem vários vídeos que eu posto lá, né? Enfim, esse daqui foi o 5. Eu postei 5 até agora. Esse foi o último que eu postei. Faz um tempo que eu não faço. Que eu basicamente analiso os momentos dos gols, né? Isso aqui é um vídeo gigantesco aqui, né? Eu falando sobre tudo mais. Aí algumas posições pré-live que eu tenho também dentro do mercado, enfim. Eu senti essa necessidade porque assim, eu não vou falar que é uma necessidade. Hoje não é. Eu não faço essa análise de todos os jogos. Mas é algo que eu sinto que quando eu faço, eu tenho uma informação a mais. Só isso. Eu me sinto mais bem preparado para o jogo. Só isso, mais nada. Agora, é relevante, não é relevante? É um pouco complicado a gente falar. Mas eu acho que dá pra gente pegar aqui, nesses últimos minutos de programa, e falar algumas estatísticas que, por exemplo, podem ser coisas importantes que vocês julgam e que eu julgo também importante na hora de fazer uma análise pré-live. Eu abri aqui o site da academia e o site do Footstats, né, que é um site que eu assino, inclusive. E o da academia, que é 100% gratuito, né? E aí, a pergunta que eu quero falar para vocês é o quê? Bom, amanhã, então, tem esses jogos todos das 4. Vamos supor que
a gente definiu que é PSG e Dortmund e a gente vai analisar esse jogo pré-live. Pro que você olharia primeiro, André? O que você Na hora gostaria que de saem os ver gols. pra... Oi? A minutagem que sai os gols. Minuto de gol. Tá. Então vou pegar... E você, Daniel? Eu acho que é. Eu acho que o minuto de golo é assim a coisa mais escancarada que nós vamos procurar, eu acho. Tá. Então, o primeiro critério seria vir aqui, por exemplo, no site da academia. Deixa eu puxar no zoom aqui, site da academia. E vir aqui no global, né? Gols feitos e gols tomados. Aqui estamos ferrado porque tá Champions League é o primeiro jogo. Então não teria esses dados aqui. Você teria que pegar o time do Paris e o time do Dortmund. Começo de temporada ainda, ou seja, uma informação que é um pouquinho complexa, né? Vamos dizer assim. E ver aqui o período dos gols, ó. Basicamente, seria essa tabela aqui. E depois no Dortmund, a mesma coisa. Estatística da Bundesliga aqui, os momentos dos gols do Dortmund. Seria esse o primeiro critério. Eu iria ver isso a desconfiar para caramba. Tá. Desconfiar muito. Mas seria uma informação que você levaria em consideração. Sim. Tá. E o segundo critério? Aqui eu mostrei só no Footstats, tá? Que traz a mesma informação aqui com relação ao momento dos gols. Isso aqui é um site pago, tá? Então Então, não é acesso a todo não sei mundo, se tu mas queres alongar. mas o da academia. O dá que é que pra eu faria falar. aí então? Eu veria o timing dos gols, ok? E Beleza, depois primeira dizendo, informação. sim, e depois dizendo se, como eu estava a dizer, olhando a desconfiar, eu ia ver a odd do match shot. A odd do match Ok. odds. Tá. Tranquilo também. Ia Mas tentar pra quê? encontrar. A odd do match odds a gente olhou Calma, antes, em tese, né? calma, mas a odd do match shot, os bookies meio que estão a trabalhar para mim aí e dizem-me pela odd eu consigo saber a discrepância entre equipas, ok? Aham. Pronto. O Ia quanto uma ver. equipe é melhor que a outra. Exatamente. Iria procurar. Ia ver depois duas coisas. Iria procurar um somatório de jogos interessante. Isto, claro, se não mudou o treinador, se não mudou muita equipa, essas coisas todas, senão aí que a estatística não nos vai servir para nada, ok? Iria procurar mais jogos dessa equipa que eu iria trabalhar a favor ou contra, ou dessas equipas que eu iria trabalhar a favor ou contra, com essas odds passadas. Iria ver qual é que foi, se houve muitos golos também, se não houve, períodos de golos nesses jogos também houve esses golos que está aí nessa estatística, e iria cruzar com gráfico, e estou a falar de uma coisa completíssima, ok? Iria cruzar com o gráfico do SofaScore, a ver se esses golos coincidiam com os períodos fortes dessa equipa ou não, ok? Iria ver se contra, e iria depois procurar defesas fortes, por exemplo, defesas fortes contra quem essa equipa também ou fracas, mas iria ver se havia equipas que sofrem poucos golos, qual é que era a tendência dessa equipa, a performance dessa equipa, pelo gráfico do SofaScore, e equipas que sofrem muitos golos, e iria ver também a performance dessa equipa em função do SofaScore. E ia Eu perder já me 2 horas para perdi no cada meio jogo. da análise, mas tudo bem. Hã? Eu já me perdi no meio da sua análise. Não, basicamente eu iria cruzar o timing dos golos com outros jogos passados, com equipas do mesmo nível e com equipas que defendessem bem e mal, e onde eu iria cruzar com o comportamento do gráfico do SofaScore, só para ver se havia intensidade, se a intensidade do gráfico coincidia também com esse período Com de o golos. momento que saiu o gol. Sim, porque já discutimos isso imensas vezes, mas não aqui, por isso só para as pessoas perceberem. Vamos supor que tem 5 golos no início dos primeiros 15 minutos, mas por acaso esses golos foram de escanteio, ou foram de bolas paradas, ou foi 2 autogolos de outras equipas. Podem ser golos meio aleatórios que podem estar a falsear essa amostra, na minha opinião, ok? Principalmente de início da época. Aham.
Quando é lá para o final, isso já é Não, muito entendi. fictício, Você né? ia tentar de alguma forma, por exemplo, enquanto estava falando, né? Eu vim aqui no SofaScore e peguei as odds aqui, né? Por exemplo, o último jogo do Paris foi uma odd de 1,53. Então, o jogo do Paris aqui ele tá com odd de 1,80. Então, não seria um jogo que você olharia, por exemplo, porque a odd foi muito baixa, né? Aí você pegaria outro jogo aqui buscando uma outra odd para você fazer o confronto entre odd que você tá vendo ali versus o comportamento do momento dos gols. Eu entendi. Para você ver o momento do gol contra o time de mesma qualidade, vamos dizer assim, jogando contra, né? Eu entendi a lógica. Mas é bem complexo, né? Você vai gastar algumas horas fazendo essa análise aí. Eu vou perder muito tempo, mas sabes que no gráfico da academia, o Paulo Rebelo ou tinha, em gráfico, a prestação dessa equipa contra equipas da mesma zona da tabela. Sim, ele Imagina. tem. Ele tem. É que as E eu acho temporadas isso começaram importante. agora, né? Então acaba Sim, que. eu sei. Mas lá está, ia dar muito trabalho porque é início da época. A partir de novembro para a frente já não é isso. Ok? Já não é tanto assim. Aqui, por exemplo, para quem não sabe o que o Daniel tá falando, ó. Pegar aqui o jogo de Salernitana e Torino, por exemplo. Você tem aqui embaixo, ó. A tabela Torino dentro de casa e fora de casa, beleza? Isso aqui é padrão. E tem essa tabela aqui, ó. Análise classificativa do adversário na condição casa e fora. Que é basicamente o desempenho dessa equipe jogando contra os times top de tabela, contra os meios de tabela e contra o final de tabela. Só que como é começo de campeonato, não dá para vocês terem uma ideia muito boa sobre isso. Mas se você pegar jogos da temporada passada, Mas, por mas, exemplo, é, você já mas consegue. se houver, se isso já tivesse completo, ok? Se calhar escusava de estar aí a procurar jogos com odds similares, ok? Porque eu já tinha uma ideia de equipas de Aqui, por exemplo, ó, esse exemplo fortes ou mais aqui, fracas. esse exemplo é do Brasileirão, do jogo que vai rolar agora, né, entre o Santos e Bahia. Então você tem aqui o Bahia contra os times de topo de tabela, contra meio de tabela e contra o fundo de tabela. Você vê que o Bahia tem um desempenho bom contra os de fundo de tabela e o desempenho porco contra os times de cima de tabela. E o Santos, coitado, é ruim em tudo. É ruim. Santos Não, contra os de fundo de tabela já não foi está pro assim tão mal. caralho. Tem um Sim, mas olha empate, lá. uma vitória e uma derrota, né? Então, pronto, ok. É do nível dentro do nível dele, ele está ok. Uhum. É essa tabela aqui que o Daniel tá falando. Essa tabela é muito boa, inclusive, né? E Sim, eu você, acho que essa André? tabela faz muito sentido. Depois de olhar o momento dos gols, tem alguma outra coisa que você olharia? Eu tava pensando em alguma coisa, mas depois que o Daniel falou, é o que o Daniel falou mesmo. Que puta que pariu. Tá maluco. Mas eu nunca tinha pensado nisso, não. De olhar, tipo, essa tabela, ou olhar um time parelho que ele jogou, olhar tipo, as Claro. defesas, se é uma defesa boa, como é que ele se portou, eu acho. Pá, essa resposta foi só por causa do Hugo Costa Trader que me chamou. Disse que eu ia virar Panther. Se é para virar Panther, vira a séria. Sim, Não é perfeito, só. perfeito. Da minha É, parte, só falta eu olharia o momento dos gols e aí depois eu ia olhar algo que é um pouco subjetivo, mas que eu gosto bastante, que é basicamente o percentual de jogos over e under de ambas as equipes. Por quê? Porque isso daqui me dá uma baliza que eu considero muito importante, por exemplo, com relação a preço do mercado FT, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu sei que 50%, por exemplo, ó, 65% dos jogos dessas duas equipes é over 2.5. Na liga, a média é 60. Ou seja, eu sei que eu estou trabalhando dois times que estão acima da média da liga. Ou seja, a Champions League, a média é 60%, a deles é 65%. 1,5%, a liga é 78%, deles é 85%. Ambas, 70%, a liga é 5,5%. Ou seja, eu tenho acesso a uma informação aqui que para mim é relevante. Então eu gosto de olhar o percentual de jogo over 2.5 de ambas as equipes, sabe? Eu gosto bastante dessa informação. É a segunda coisa que eu olho e fim. É a única coisa que eu olho. Só os momentos dos gols e a quantidade de over e under 2.5. Por quê? Imagina que tá lá 80 minutos, o jogo tá 1-0, velho. E ignorando necessidade aqui, né? Vamos supor que o time da casa tá ganhando de 1-0, o PSG. Cara, se esses times eles são over 2.5 em 65% das vezes na liga, cara, é muito provável que
o Dortmund, e a gente conhece o Dortmund, ele não vai aceitar essa derrota. Ele vai até o fim ficar macetando, tentando esse gol de empate. E o PSG pode explorar espaço no contra. Então, por mais que o jogo às vezes esteja morto, ali pelos 60, 70 minutos, cara, é provável que esse jogo tenha resquícios de que pode ficar mais aberto, e aí essa informação de 65%, por exemplo, eu gosto de levar para dentro do meu trade. Mas é só isso. O resto acaba entrando no que o André comentou, de já trabalhar aquela equipe, de conhecer o histórico daquela equipe. Por mais que eu não faça todos os jogos, cara, a gente sabe como que o Dortmund joga. A gente sabe como o PSG joga. A gente faz muito jogo deles. Do PSG nem tanto, mas do Dortmund sim. Então seria mais nessa linha. Olha, mas tem mais alguma coisa? Pode falar. Sim, eu vou interromper só para causar aqui algum polémico. Essa coisa do eu vejo eu também usufruo disso, ok? Mas eu trabalho todos os jogos do Bayern Munique. Ok. Se o Bayern Munique joga sozinho, não joga. Joga contra outras, sei lá, mais 20 equipas. Ok? E depois, o Bayern Munique joga igual contra os tais adversários do cima, topo da tabela e por aí fora? Também não. E pá, nós olhamos para uma equipa, sabemos a tática com que a equipa que nós jogamos, sabemos a tática da equipa que nós acompanhamos, certo? E da outra equipa, mas se eu perguntar à maioria das pessoas que dizem que trabalham com equipas fixas, ok? E eu perguntar-lhe, tá bem, olha, essa tua equipa joga em 4-2-3-1, ok? Mas ela a jogar em 4-2-3-1, qual é que é os resultados contra equipas médias que jogam em 4-3-3, ou em 3-4-3, ou em 4-4-2, ou em losango, ou não sei o quê. A pessoa que segue essas equipas, que seguem uma equipa em específico, não sabe. Duvido. Por isso, quem trabalha equipas específicas e diz que não precisa de analisar dados, e dados, quando eu digo dados, não tem que ser só estatísticos, pode recorrer a vídeo, pode recorrer, a apontamentos, a várias coisas. Para mim, especialização, com essa história do eu vejo os jogos todos dessa equipa, para mim isso é treta, ok? Quem trabalha 5, 6, 7, 8 equipas e a argumentação diz que traz análise pré-live, mas que a análise pré-live é porque ela vê os jogos todos dessa equipa, não vai saber responder isto que eu estou a dizer. Como qual é que é a prestação contra outras equipas que jogam em 4-3-3, que jogam em 4-4-2, que jogam com bloco recuado, que jogam com bloco no quê, que jogam... Não sabe. Duvido. Ok? Por isso, na minha opinião, quem trabalha as equipas específicas, poucas equipas e equipas específicas, se já tem bons resultados com uma análise meia manhosa, só porque só vê os jogos todos daquela equipa, os resultados dela têm que dispararem quando for ver estes pormenores todos que eu estou a dizer, ok? Mas eu não acredito que nessa coisa do... Isso para mim é argumentação, é para justificar alguém, ok? Para mim, quem trabalha poucas equipas tem que ver tudo. Não tem, mas devia, na minha opinião. É uma coisa que a maioria da galera que trabalha específica não liga realmente. Mas aí eu vou fazer um contraponto a você, que eu acho que não é necessário, não. Eu não acho que é necessário você conhecer a outra equipe. Tendo em Para ser vista que lucrativo, também acho que você... não. Então pronto. Então a Eu gente só concordou. acho... Não. Eu só acho é... Mas agora polémica outra vez. Eu só acho é que por isso depois ouço a chorar por todo lado. Não é chorar. Dizem que só dá para fazer 2 takes por mês. Que só dá para fazer 3 takes por mês, ok? Essa é a minha opinião. Só fazem 3 takes por mês ou só fazem 2 takes por mês. Eu estou a falar em média. Há meses que até podem ser negativos, não é? Não é isso que eu estou a dizer. Agora, pegamos em 12 meses, dividimos o número de takes pelo número de meses e dizerem que é 2, 3 takes por mês, filhos, isso para mim é porque são preguiçosos e não foram estudar um monte de coisas. Porque a rentabilidade tem que ser maior. 2 takes por mês, 3 takes por mês, 2 takes por mês, 3 takes por mês, na minha opinião, andam mais perto do EV nulo do que de positivos. Ok?
Agora eu vou apertar o Daniel sem abraçar ele. A justificativa que ele pode dar, Daniel, é muito simples. Quando o Bayern, que é o time que eu sou especialista, joga com odd 1,40, eu sei o comportamento da outra equipe pela odd de 1,40 dos bookmakers. Acabou. Ele não precisa saber o outro time. Tô usando o seu argumento contra você mesmo, Não entendeu? concordo. Não concordo, porque dentro desse 1,40 tu podes jogar contra várias equipas, tipologias táticas Então por completamente que diferentes. você vai analisar? O segundo critério que você vai usar é exatamente analisar por range de odd. Não precisa, só olha o momento do gol, porque dane-se a outra equipe. Cada equipe vai jogar de um jeito. Não, tens que estudar também a outra equipa e o comportamento da tua equipa. Ele nunca vai dar braço torcer, né, André? Não tem jeito. Não, a mim parece-me óbvio. Não tem a ver com isso. Eu dou o braço Não, a torcer parece porque óbvio que eu tô falando também. Não, mas eu acho que é óbvio, eu só acho que ainda é que a análise ainda tem que ser mais profunda, é só isso. Eu não estou a dizer que o que tu estás a dizer está errado. Eu acho que está certo, mas eu acho que a análise tem que ser mais completa, só isso. Eu só acho que não fazem isso por um motivo. Porque ninguém é maluco pra pensar num negócio desse igual você, Daniel. Mas, André, eu não faço isso. Se eu trabalhar Sei, eu poucas sei. equipas, eu vou fazer isso. Eu não faço isso porque eu prefiro trabalhar volume de mercados e eu não tenho tempo para fazer isso, quem me dera. Porque se eu trabalhasse poucas equipas, eu iria fazer isso, ok? E eu não sei se no meu futuro não vou fazer isso. Porque assim, dito tudo isso, né, já caminhando pro final aqui, aqui vocês ouviram 3 pessoas que hoje em dia dão muito pouco peso, ou praticamente nenhum, à análise pré-live de algum time, de algum jogo, tá? E, dito isso, vale contextualizar também que toda e qualquer estatística que você procurar em qualquer site que você tem acesso, você tenha muita convicção e certeza que todas as casas de aposta têm acesso a essa informação. Você ganhar dinheiro pura e unicamente com estatística, eu acho muito difícil. Principalmente pré-live, né? Durante o live até dá. Você pega a estatística daquele jogo durante o live, aí dá, super tranquilo. Acho que isso aí a gente concorda. Mas o EV nosso tá exatamente em pegar essa análise pré-live, independente de ser uma análise igual o Daniel comentou, de olhar analisar o time que ele tá jogando contra, analisar o time que eu sou especializado, analisar como que esse time que ele tá jogando contra joga, analisar o range de odds daquilo, enfim. Você pode analisar tudo aquilo e ir pro mercado, mas, cara, você tem que analisar não só qualitativamente, como, tipo assim, não é só uma análise qualitativa e quantitativa. Tipo, você tem que ter as duas. Você tem que ter a análise de dados e você tem que ter a sua análise que os dados não explicam. Que é aquele espaço que você tá vendo nas costas do lateral esquerdo, que é o buraco na defesa, que o cara tá tendo que cobrir o lateral que tá subindo e não tá voltando. Então tem muitas... Facilidade com que uma equipa quebra as linhas da Ô, outra. Renan, eu ouvi uma vez um cara falando que estatística no futebol é igual biquíni. Então, mostra tudo, mas menos o que interessa. Pode ser por aí, cara. Pode ser por aí. Eu acho que a estatística ela entra no nosso mundo no quesito que, bom, cara, tá aqui a estatística. Eu sei que esse time marca muitos gols. É o time, por exemplo, da Premier League que mais abre placar. Ou seja, é o time que mais vezes sai na frente. Cara, mas isso não significa que naquele jogo específico que você tá trabalhando, ele vai sair na frente. Se você der back só nesse viés, cara, você pode ter certeza que você vai estar em EV menos no longo prazo, porque a precificação daquele evento já está considerando essa estatística. O que tem valor é a gente olhar essa estatística, bom, esse time é o time que mais abre e, cara, o outro time simplesmente não está fazendo nada. O time tá com posse no terço de campo, tá tendo volume ofensivo, não conseguiu finalizar ainda, é bem verdade, mas tá conseguindo recuperar a segunda bola. Cara, aí você adicionou uma análise quantitativa, uma análise qualitativa, a sua análise qualitativa. Então, assim, sim, não é só dados, não é só análise de jogo, eu acho que juntar esses dois mundos é muito importante. E o que eu sinto que tá fazendo diferença para mim, pelo menos no quesito volume de oportunidades, por exemplo, ou volume de dinheiro que entra em algumas oportunidades, melhor dizendo, cara, muitas vezes é explicado pelos dados, sabe? Ou pode ser melhor explicado pelos dados. Um lay muito grande, ou um back muito grande, ela falou, caramba, por que esse cara deu back aqui com $5 mil? Porque ele já viu alguma coisa no jogo, e ele tem um dado estatístico que, por exemplo, o United, dos 60 aos 70 minutos,
é under pra caramba. Logo, ele vai dar esse back. Então, eu acho que esse disclaimer é importante. E não sei a opinião de vocês com relação a isso que eu falei, mas eu acho que a gente conseguiu responder a pergunta, né? Como escolher um jogo para fazer trading? A gente escolheu um jogo para fazer aqui e analisou ele de maneira branda, né? Qual critério que a gente usaria, mas pode falar aí, palavras finais, considerações finais aí de vocês. Eu vou dar já. Eu acho que isso é bem importante. Eu acho que é mais, para mim, o que tu estás a dizer por exemplo, dos minutos do gol. Como eu gosto de trabalhar mais finais de jogos, por exemplo, apesar de fazer trabalhar o jogo inteiro, a parte que eu tenho mais rentabilidade e mais gosto de trabalhar é tipo dos 65 para a frente. É importante, e nós vemos isso, que estatísticas de golos, por exemplo, se há muitos golos no fim, que acaba por depois se espelhar às vezes, quando começa a entrar muito dinheiro lei e a abrandar movimentações no mercado ou a acelerar e coisas do género, e que coincide com essa estatística, logo, só por aí ela já é importantíssima, ok? Aonde é que eu acho que às vezes podemos tirar partido? A maioria das pessoas vai lá ver aquela estatística e até se calhar a maioria do dinheiro entra em função daquela estatística, mas vamos supor, o City está quase para ganhar aos 60 minutos, ok? Então aquela estatística vai ser mais verdadeira porque vai estar no cenário que mais acontece. Mas se calhar essa estatística faz sentido com o que é empatado. Já pode não fazer tanto sentido e nós podemos tirar partido em cima disso. Ou que o City ia perder. Mas o dinheiro, se calhar, vamos supor que o período dos 60 aos 75 o City não marca muitos golos, mas se o jogo estiver empatado, já pode fazer sentido nós estarmos mais atentos para isso. E não olharmos tanto a essa estatística, ou se o City estiver a perder. Sei lá, estou a dar exemplos. Cá, cenários em que essa estatística pode ser muito relevante, mas se o cenário do jogo não for a amostra maior dessa estatística, já devemos ficar alerta a outras coisas e acho que é aí que se pode tirar, aumentar o valor ao ver essas estatísticas, tentar ver um bocadinho a mais da maioria das pessoas. Acho que sim. Por aí. Acho que é super relevante, tanto para fazer o oposto como não fazer, porque isso mostra um movimento de massas, ok? Total. Isso é ótimo. E é sempre bom dizer, né? O mercado é assimetria de informação, então quanto mais informação você tiver, melhor. Mas saiba, entenda que você não vai ter, com relação à estatística, você nunca vai ter mais informação do que as casas de aposta. E é por isso que aquele preço, eu concordo com o que o Hugo escreveu ali, 95% das vezes, eu não sei esse número exatamente, eu acho que até mais, as casas vão acertar aquela precificação. Então, saiba disso só. Diga lá, André. É simples dizer, desculpa, só para complementar isso, é fácil de saber. O juice que determinada casa dá para aquela liga, para aqueles jogos, é o número, é mais ou menos a média, é a margem de erros que eles têm para errar, ok? Ainda menos porque eles põem ainda menos do que aquele juízo porque eles têm que sair em lucro, ok? Esse juízo é no mínimo para eles ainda saírem em lucro. Ou seja, se der um juízo pai de 4%, quer dizer que eles acertam tipo no 96. No longo prazo, quer dizer que eles acertam tipo 98. Exatamente. Se for um juice, né, de 6%, por exemplo. Sim, hoje estávamos a falar uma coisa super interessante, estávamos a dizer, mas qual é que é em 2000 mercados, qual é que é a precificação que a 365 falha? Qual é a precificação, às vezes que a percentagem que a 365 falha? E eu veio-me assim à cabeça, mas acho que foi uma resposta inteligente. Epá, eles podem falhar 3, 4%. Eu O diria, juízo deles é de 7 a 8. eu diria que eles não Está falham. tudo bem. Eu Não, ainda, eu diria que eles não falham. O que acontece é falham. que Podem falhar em blocos de eu acho 2 que mil não. jogos, 3 mil jogos, sim. Pra mim Eu acho não. Eu acho que não. Eu acho que o que acontece é jogos que saem daquele desvio que seria o habitual, ou seja, jogos que fogem dessa curva, sabe? Sim, Tipo, aí que nesse aspecto eu acho que eles não erram, entendeu? Tipo, eles não erram. O que acontece é que tem jogo que foge dessa média. E paciência, acabou. Sim, saiu da mas não- média, mas- mas no longo prazo vai estar dentro da média. Acabou. Mas lá está, sim, mas era isso que eu te queria dizer. Mas mesmo que em 5 mil mercados, em 5 mil amostras daquele mercado, naquela situação, eles podem errar. Eles podem errar, dependendo do juízo deles, eles podem errar 2, 3, 4, 5%, depende de quanto uma casa
rouba, ok? Depende de quanto uma Sim. casa rouba. Basicamente é isso. Diga lá, André. Não, só deixar uma coisa que eu já fiz antigamente, quando eu principalmente trabalhava net odds, é análise pré-live, essas coisas, é não deixar influenciar, né? Porque você vê uma coisa ali, vai ser o gol a tal, principalmente no iniciante. Aí saiu o gol a tal, ou tipo, ver um time, o time é bom de contra-ataque, ou alguma coisa nesse sentido. Ah, mas esse time aqui, ou favorito demais, esse time aqui é favorito e joga melhor e tal, eu vi nos dados e tal. Deixar influenciar demais, ter que fechar a posição e não fechar, essas coisas. Por isso mesmo que o pré-live, dependendo do jeito que você trabalha, é bom. Eu acho que quanto mais informação, melhor. Mas, pelo menos para mim, hoje, não faz muitas, tipo assim. André, eu acho que o pré-live serve para identificar coisas mais rápido e conscientes no live. Só que você não pode se deixar influenciar, né? Porque é o que acontece com Isso. a galera, né, André? Óbvio. Tipo, você pega a estatística pré-live e você vai com aquele viés e às vezes nem tá aquilo, né? É isso que tá querendo dizer, né? Não, e tipo, por exemplo, tem um site que tem o WhoScore, por exemplo, que fala lá pontos fortes e fracos. Eu já vi muita gente fazendo isso. Aí o time é Aham. bom de bola parada. Entra em todos e o outro também é bom para defender, o time é bom para sair rápido e não tá dando certo naquele jogo não, mas qualquer contra-ataque que eu vejo que vai começar, eu vou entrar, eu já vi muita gente fazendo isso. E não é assim que faz, eu acho que tem que ler o jogo até mais do que o pré-live, mas enfim, Sim. é só mais essa passagem. É isso, concordo pra caramba. E assim, em geral, espero que vocês tenham gostado, né, do programa. Pra mim foi um programa um pouco mais brando, no quesito parte técnica, mas a gente falou coisas aqui que eu acho que pode ajudar muita gente mesmo. No quesito informação mesmo, sabe? Você tem aqui 3 traders que não fazem nenhum tipo de análise pré-live, na maioria dos jogos que eles trabalham, e que mesmo assim são consistentes. E vocês vão ter vários exemplos de vários traders que analisam pré-live, que usam dados estatísticos aí para fazerem as suas entradas durante o live e que também dá certo. Então, o mercado é simetria de informação. Quanto mais informação, melhor. Eu acho que a gente tem que partir desse princípio Eu e gostava de trazer cá um trader assim de match shots que trabalha em equipas mais específicas, que faz especialização nas equipas e bombardeá-lo com o que falámos hoje. sim, pode ser, quem sabe. Se alguém Veio quiser, alguns aqui na minha cabeça. E bombardeá-lo, é bom para chamar as pessoas. Essa parte eu não vou mostrar para ele quando eu convidar, né? É o quando convite. eu falo isso, eu não, como é óbvio, não é descredibilizar ninguém nem tratar mal ninguém. Pelo contrário, é ter uma discussão saudável e proveitosa para toda a gente. Eu quero discutir Sim. com ele porque eu quero aprender. Sim, total. E aí agradecer a galera do chat aí que interagiu. Hoje a gente olhou menos pro chat, né, em geral. Mas obrigado a todo mundo aí. Inclusive o Arthur Gameser falou, carrega no like, people. Pô, por favor, carregue no like. Inclusive trazer o Arthur aqui algum dia, hein? Falar de tênis, é uma boa ideia, cara. Falar de tênis com o É o people. programa que eu vou falar menos. Não, mas dá pra bombardeá-lo de pergunta. O Arthur também trabalha futebol, Não né? sei É um cara que mais. O Daniel, que é um cara que mais faz pré-live do que esse. Falou, acho que foi. Exatamente. Mas olha que ele dá um programa interessantíssimo e bem extenso só pela forma conceptual que ele trabalha da lógica fuzzy. Sim, bem. total. Sim. Total. Eu tô falando, não é Caramba. brincadeira. Tanto que dentro do Alpha teve um bate-papo com o Arthur, que, cara, pra mim é dos melhores bate-papos que tem, tá? Sério mesmo. Porque ele fala sobre coisas e conceitos lá que tira a gente um pouco da caixa por ser outro esporte. Isso é bem Sim. interessante. Ó, Arthur, já fica o convite aqui de antemão, né? Vamos marcar isso aí certinho pra fazer. E agradecer a todo mundo do chat aí, o Hugo que mandou mensagem, o Pedro, o Wallace, o Lúcio aí. Enfim, agradecer a todo mundo. O Eduardo também que participou. E, bom, semana que vem tem mais. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Já clica aqui embaixo, se inscreve no canal do Forrada, tá? A gente vai subir Comentem. lá vários conteúdos. Comentem aqui, deixa o like, enfim. A moral de vocês é sempre muito bem-vinda. E, bom, é isso. Obrigado aí, Daniel. Obrigado, André. Se alguém quiser fazer reclamações, bombardeiem o Telegram do Renan. O Instagram, Telegram nem olho mais direito. Ele que vos ature porque eu não vou aturar. Instagram, pode mandar lá, @Renan Zandonati, pode mandar. É isso. Valeu, André, tamo junto, meu querido. Abraço a todos. Um abraço. Obrigado a Até quem mais. esteve connosco.